Mas quando o meu pneu furou de verdade, você não tá entendendo. Eu fiquei muito feliz. E aí o pessoal encostando, nossa, quer ajuda, quer ajuda, quer ajuda. Eu, não toca no meu pneu furado. E aí eu fiquei toda suja, eu tinha uma reunião depois, eu doida pra pessoa perguntar, sabe? O que você tinha feito? Nossa, eu fiquei me Passando achando. graxa no cabelo. Nossa. Assim. Olá, Brilho Lovers! Eu quero muito que esse apelido pegue, gente. Eu tô fazendo de tudo pra ele pegar e eu conto com vocês. Como vocês já sabem, aqui é a Laura Vicente. Estamos de volta com mais um episódio do podcast mais brilhante dessa internet. Uhul! Pode brilhar! Aplausos imaginários. Como vocês sabem, o Pode Brilhar nasceu de uma vontade de criar um espaço pra trocar e conhecer melhor e enaltecer mulheres brilhantes, incríveis, assim como as nossas convidadas, como eu e como você, cara ouvinte. O tema de hoje é muito potente. Potente, tá? Sabe aquela frasezinha, aquele lugar de mulher é onde ela quiser? A nossa convidada de hoje é um exemplo mais do que perfeito dessa frase e por isso vou citar agora a grande filósofa Fly. Vamos, galera, mulheres! Ela ensina a gente a cuidar do nosso poçante, economizar no combustível, trocar pneu e muito mais. Ela é técnica em mecânica, influenciadora e dona do projeto Dona do Meu Destino. O perfil tem mais de 500 mil seguidores, tá, meu bem? E ela compartilha dicas de cuidados com carros. Pode brilhar acelerando, Vitória Gabriela! Oi, Laura, é um prazer estar aqui com vocês nesse projeto incrível. E quero muito poder conversar com as meninas um pouco mais sobre carros, entender a relação que elas têm com o carro delas. Maravilhosa. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu tô animadíssima por esse papo, porque eu estou completamente obcecada por você desde que eu te conheci. A gente não se conhecia pessoalmente, mas eu tô obcecada mesmo assim. E eu queria que você começasse contando, para quem ainda pode não saber, como é que surgiu o Dona do Meu Destino? De onde veio essa ideia? Por que você começou a fazer isso? Explicar um pouco do projeto também. Começou porque eu não sabia nada de carros. E aí hoje eu resolvi ensinar, né? Mas foi porque eu achei como muitas mulheres, eu fiz autoescola, tirei a carteira, comecei a dirigir. Eu sempre quis muito ser independente. Eu acho que a nossa geração tem muito isso, de ser mulheres independentes. Mas às vezes a gente acha que é só ter o nosso dinheiro. Então, pra mim, era o quê? Passar numa boa faculdade, conseguir um bom emprego e conseguir pagar minhas contas. Isso, pra mim, era ser uma mulher independente. Eu nunca passou pela minha cabeça entender um pouco mais de carro. Nunca passou. Mas quis o destino que eu fui fazer faculdade em uma outra cidade. Fui fazer em Brasília. E aí, quando eu já dirigi em Goiânia, sempre que acontecia alguma coisa com o carro, eu ligava pro meu pai, desesperada. Pai, o pneu furou. Pai, acabou a bateria. Pai, o carro não quer ligar. E ele resolvia e eu nunca me preocupei. Mas, quando eu fui morar em outro estado, eu não tinha mais o meu pai. Claro que eu continuava ligando, né? Mas aí não tinha como ele me socorrer. E aí eu percebi assim, caramba, o quanto eu sou dependente nesse sentido. Mas eu também vi que não era só uma questão comigo. Mas assim, a minha mãe, minhas amigas, todo mundo. E na época da faculdade, eu tinha uma amiga que ela tinha batido o carro. E aí, sempre que ela levava o carro no mecânico, o orçamento era um. Quando era o primo dela, era outro. Aí a gente começou a conversar sobre isso, assim, nossa, como a gente… E eu fui fazer engenharia aeroespacial, então convivia com muitas pessoas que entendiam de carro. Engenharia aeroespacial, tá? A gente só… É porque quando eu li um livro sobre foguete, eu já era boa em exatas, então eu imaginava seguir esse rumo da engenharia. Mas aí eu li um livro sobre foguete, eu falei, meu Deus… Agora, tipo, construir prédio parece simples demais, sabe? Eu quero construir um foguete. Mas eu nem me formei, assim, não. Mas aí lá, como eu convivia com muitas pessoas… Tinha automotiva, eu convivia com com essas pessoas. A gente começou a conversar sobre isso. E aí surgiu, tipo, a ideia do tipo… Caramba, as mulheres precisam entender mais sobre carros. Mas eu não tinha noção que ia virar isso tudo. E aí, como é que começou o projeto? Então, aí a gente teve essa primeira conversa. Mas aí ficou nisso, foi em 2018. Tipo, tive uma ideia. Assim, nossa, a gente tem que aprender, mulheres. E nós duas não sabíamos nada. E aí, em 2019, eu entrei num projeto na faculdade de engenharia, fiz a UNB, Universidade Pública. E tem muitos projetos extracurriculares. Aí, um desses projetos era um carro elétrico, construir. E não era uma… Nossa,
Eu fiz moda, eu fiz uma blusa, eu fiz um carro elétrico. Era uma competição com várias faculdades que participam. E ali não é analisado o carro que chega primeiro. A gente está analisando o projeto de engenharia em si, né? Uhum. Aplicando as matérias que a gente tem na faculdade, que é um curso muito teórico. Aí é um projeto muito legal. E aí, além de participar das áreas mais técnicas, que eu não sabia nada, mas estava ali querendo, todo mundo aprendendo. Interessada, né? É, assim, vamos lá, galera. E aí, eu também entrei na parte de, gente tem que conseguir recursos para o projeto, porque a universidade ajuda só com pouco. E é um projeto muito caro, é 100 mil reais, que pra gente era uma realidade muito. Vamos fazer rifa, vamos vender água e tal. E eu entrei nessa parte também. E aí eu fui pesquisar assim, nossa, que marketing, calendário. Aí eu vi Dia das Mulheres, falei, cara, e se a gente fizer um evento no Dia das Mulheres pra ensinar mecânica básica? Aí assim, e era um grupo com 40 pessoas e tinha só mais eu e uma mulher que era minha amiga. E aí eu nem sei se ela ajudou porque ela acreditava ou se ela era minha amiga. Aí o pessoal falou assim, tá, vamos fazer. E querendo ou não, os meninos, eles têm uma limitação e entender isso, né? De não porque eles querem, mas porque eles não vivem isso. E também tinha muito, hoje em dia é muito óbvio falar. Mas naquela época, as pessoas falavam assim, mulheres não querem aprender. Não vai dar ninguém. Então, por muito tempo foi assim, a gente planejando, não, vai dar certo. Vai dar certo. Aí eu comecei a correr atrás de viabilizar o evento em si. Então, a gente foi fazer no Parque da Cidade, lá em Brasília. Aí fui pedir autorização, fui correr atrás de patrocínio. Tipo assim, uma inscrição, 2 inscrições. Assim, e pessoal, mas a gente vai fazer um evento lá no parque, enfim. E aí, a gente saiu no jornal. E aí, teve 400 inscrições. Foi muito legal. E aí, que… E era um evento presencial, as pessoas iam até o parque pra fazer, olhar o carro mesmo e tal. Então, o evento era… A gente tem um primeiro momento de bate-papo, porque o mais difícil é quando o seu carro estragar, quando um pneu furar, por exemplo, que é algo muito simples de se resolver. Você ter a confiança de trocar. Tá. E você não pedir ajuda, sabe? A técnica em si é muito simples. O mais difícil é você acreditar, todo mundo vai estar olhando. Aí você começou a tentar, não conseguiu, você já desiste, porque… Enfim, então a gente tem às vezes esse complexo. Então, o evento teve esse primeiro momento de bate-papo com as meninas. E o segundo era como se fosse uma feira. Então, no primeiro carro tinha troca de pneu. Eram 2 instrutores. O segundo carro era luzes do painel. O terceiro era como comprar um carro usado. E aí, em cada carro, você ficava uns 15 minutos. Aí você circulava pelos temas. Detalhe que eu não sabia nada. Perfeito. E aí, mas assim, o pessoal do grupo, né, participou disso. Nesse dia, eles que brilharam, assim. E eu só aprendi a trocar pneu, assim, na semana do evento. Aí eu fiquei no carro de trocar pneu e no dia eu troquei uns 5 pneus. Tá. E aí foi muito legal, mas eu ainda não via isso como algo a se levar tão adiante assim. Meu foco ainda era aquele projeto. Mas é em 2020, e foi antes da pandemia, porque o Dia da Mulher é dia 8 de março. Então ainda não tinha esse novo cenário, né? E a gente pensou, vamos fazer o evento de novo? Vamos fazer. Mas era um evento que custava muito pra gente, em questão de energia. E não dava tanto resultado no projeto que a gente tinha a princípio, né? Que era o projeto de engenharia em si. Arrecadar fundos pra esse projeto de engenharia. Não dava dinheiro, era muito mais trabalhoso, né? Mas, vamos fazer uma vez por ano. E aí… Mas em 2020, eu entendi que um evento só, uma vez por ano, não vai mudar um comportamento. Sim. Você não vai no evento uma vez por ano e fala, nossa, agora… Eu que troco meu pneu, tudo de carro. Aí eu entendi que a gente estava criando um movimento. E porque eu, apesar de fazer engenharia, eu não me identificava tanto com o curso. Então eu fui me metendo em outros projetos extracurriculares para ocupar meu tempo. Maravilhoso. E eu também já tinha participado de uma ONG, uma que trabalha com alunos da rede pública. Então eu já tinha essa experiência com ONG, movimento, e era muito legal. Aí eu pensava que o dono ia ser isso. Eu pensei, não, vamos criar um projeto separado. Falei, gente, vamos fazer esse evento, mas depois o Dona vai ser um projeto independente, chama aí mais mulheres também, porque não fazia sentido um grupo para falar de mecânica para mulheres, onde 98% era homens. Nossa, tô chocada, porque você é a rainha do planejamento, a rainha do marketing, a rainha do fundraising. Não, mas é que você tá contando sobre uma sucessão de insights que, tudo bem, talvez você não soubesse exatamente o que você tá fazendo. Mas você foi fazendo mesmo assim, e isso foi gerando outras ideias, amadurecendo a ideia e o projeto. Rainha do marketing e do planejamento. Assim, eu sempre fui muito sonhadora, sabe? Muito ambiciosa, assim. E é muito difícil, às vezes, quando você não tem nada, não tem um histórico, as pessoas acreditarem em você. Então, eu olho pra trás, eu tenho muito orgulho, sabe? De ter tido… Claro que, assim, que eu fazia isso ainda com muito medo, muita insegurança. Você tá vendendo… Porque a primeira pessoa que você vende o seu projeto é pra quem trabalha com você.
Então, vender essa necessidade pra eles, depois eu tinha que vender pra um patrocinador, depois eu tinha que vender pras mulheres. Gente, tem que aprender a trocar o pneu. Enfim, então foi um desafio muito grande. E acho que essa sacada que vocês tiveram, que não era só uma dificuldade no lugar de trocar efetivamente um pneu. Do tipo, isso você, sei lá, você consegue aprender, é uma coisa relativamente simples e tal. Mas que o problema tava um passo antes disso, que é da pessoa se acreditar capaz de fazer a troca do pneu. Isso é genial. E até entender a necessidade, sabe? Porque eu sempre quis ser independente. Uhum. E acho que muitas mulheres têm esse sentimento. Hoje em dia, na nossa geração, né? A gente não tem que falar mais sobre isso. Mas agora mostrar. Eu não tinha esse pensamento de, meu pneu furou, eu vou trocar, eu vou levar meu carro no mecânico, eu preciso saber disso. Eu não achava que, beleza, meu pai pode resolver. Mas aí, hoje em dia, eu vejo isso com muita clareza, sabe? Porque eu fui morar fora, você pode querer viajar com o seu carro. E é uma questão da sua segurança. Total. E se você souber, você sempre vai poder escolher. Não, eu quero ajuda, beleza, me ajuda. Mas se você não souber, você não vai ter uma escolha, né? E se você souber, você pode dar pitaco também, né? Porque a gente até vai falar um pouco mais disso mais pra frente, mas quantas vezes você não leva o carro pra trocar o filtro do óleo e o cara fala, na verdade você precisa trocar 85 partes do seu carro, senão ele vai explodir. E você fica meio, Sim. né? Então é muito bom saber sobre essas coisas. Teve algum perrengue muito brabo que te marcou, assim, tipo, na sua história que você falou, esse dia você respirou fundo e falou, eu preciso aprender a mexer nesse negócio. Assim, olhando pra trás e hoje em dia entendendo mais, por exemplo, você esqueceu algum componente, farol ligado. E aí, você esqueceu por algumas horas o farol ligado. Quando você vai tentar ligar o carro, ele não vai ligar. E é isso na faculdade, né? Aí eu ia à noite, plena, vou pra casa, o carro não liga. Aí tá eu ligando pro meu pai, desesperado, e eu fiz maior escândalo. Tem que trocar a bateria, tem que trocar a bateria. Eu quebrei a bateria. Uma bateria nova, cara. Sim. Então, teve isso. Teve uma vez também meu carro não quis ligar. Mas não era, você só tinha descarregado a bateria Só aí. fazer uma transferência de carga, era muito simples. Hoje em dia eu falo, nossa, é tão simples isso. Transferência de carga, que nome é chique. chupeta. Eu conheço como chupeta. Exato, mas é porque sempre tem as pessoas que, né? Uhum. Porque a internet, enfim, ainda é um negócio muito machista, Sim. né? Então, assim, eu até evito mais ou menos. Ainda mais, por exemplo, chupeta é um termo muito comum. Uhum. Mas se eu colocar chupeta nos meus vídeos, pronto. Sim, vai ser a abertura para os portões dos engraçados ou dos… Exato. Entendi. Mas aqui a gente tá num ambiente 100% Ai, seguro. que ótimo. Pode falar como você quiser. Você só Chupeta. será abraçada e enaltecida. Cara, eu uma vez troquei a pastilha… Tava te falando antes da gente começar a gravar que eu uma vez troquei a pastilha do freio do meu carro com meu pai. E foi um dos momentos em que eu me senti uma super heroína. Deu um pouco de preocupação do tipo, se isso aqui não funcionar, depois talvez o carro não freie, mas espero que freie. E freou! E eu fiz tipo… Eu me achei, tipo, falei, cara, eu consigo fazer qualquer coisa. Não, Muito e bom. é muito isso. A primeira vez que… Aí, beleza, eu aprendi, ensinei no evento a trocar um pneu. Mas quando o meu pneu furou de verdade, você não tá entendendo. Eu fiquei muito feliz. E aí o pessoal encostando, nossa, quer ajuda, quer ajuda, quer ajuda. Eu, não toca no meu pneu furado. E aí eu fiquei toda suja. Eu tinha uma reunião depois e eu doida pra pessoa perguntar, sabe? O que você tinha feito? Nossa, eu fiquei me Passando achando. graxa no cabelo. Nossa, assim. eu me achei a pessoa mais incrível e mais foda do mundo. De saber o que eu tava fazendo, daquilo acontecer. E eu consegui resolver. E é muito isso do que eu tento passar pras meninas, sabe? E as primeiras vezes, às vezes, são muito truncadas. Você não sabe direito como fazer, você não sabe… Então, você às vezes fica com essa sensação do tipo… isso não é pra mim, eu não vou ser boa nisso. Mas, na verdade, é só a primeira vez que você tá passando por aquele processo. Espero que você não passe por muitos pneus furados. Mas cada vez que você passar e fizer novamente, vai ser mais fácil. Porque você vai entender melhor os mecanismos. Se eu apertar um pouco mais o parafuso nesse momento aqui e fizer uma força pra baixo, é mais fácil de tirar, né? Você vai ganhando essas coisas com experiência. Mas essa história de… Tem alguns profissionais da área, sei lá, mecânica, borracharia… que nós, mulheres, muitas vezes a gente vai levar o carro lá pra fazer um negócio. E aí tem duas situações. Uma é essa que você disse, do tipo, o orçamento pra mim é um, o orçamento pro meu namorado, pro meu pai, pro meu irmão é outro. E a outra que é a que me incomoda mais, na verdade, porque eu sou muito mãozinha fechada. Então você pode me passar o orçamento que você quiser. Eu vou pesquisar pelo menos em 7 lugares diferentes antes de fechar. Mas da galera ficar assim, não… Você veio trocar o filtro do óleo, olha, mas a água do não sei o que lá do radiador tá precisando fazer um negócio. Porque se isso aqui estragar, você vai fundir o motor. O cara te joga algumas pequenas coisas do tipo, se você não fizer isso daqui,
você vai causar um mal que vai te causar um prejuízo, blá, 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 blá. Isso é horrível. Isso acontece mesmo, né? Sim, sim. Mas é uma situação muito complexa. Porque aí, o que aconteceu depois? Eu trabalhei um tempo em oficina mecânica Uhum. e fiz curso técnico também. Então, eu também vi o lado dos mecânicos, né? Então, eu vou te falar os dois lados. Primeiro, isso é possível sim acontecer. Você levar Uhum. seu carro com um problema. Porque, às vezes, a gente não cuida do carro. A gente só leva na oficina quando o carro dá problema. Sim. E nenhuma peça funciona no carro isoladamente. Uhum. Então, se der problema nela, pode ser que depois vai acarretar problemas em outras peças também. Então, Sim. existe isso. Dependendo do tempo que você leva pra ver aquela, Exato. pode ser que ela já tenha danificado outras peças Exato. ali dentro. Por exemplo, você falou da pastilha de freio, né? Uhum. O sistema de freio é super importante, tá ligado à sua segurança, né? E aí, a gente tem… Os freios dianteiros são sistemas de pastilha e disco. Uhum. Porque atrás tem carro que é assim também, tem carro que tem outro mecanismo. Enfim. E aí, se você… Só que não tem como eu te falar assim, você vai trocar com tantos mil quilômetros ou com 1 ano. Porque o desgaste depende muito do uso, nesse caso. Por Sim. exemplo, se eu uso muito em viagem, eu não freio muito o meu carro. Eu tô em rodovia. Se você usa muito em cidade, você tá sempre acelerando, freando, acelerando, sinal, freio. Então, você usa muito mais. Ou se você fizer muita viagem para a praia, onde você tem que descer a serra, talvez você use mais. Sim, exatamente. Com mais velocidade, mais contínuo, desgaste mais. Um carro automático deve ter Exato. mais Consome, acho que gasta um pouco mais. do que um carro manual, né? Isso. Então, depende muito. Então, não tem como eu falar exatamente. Mas, por exemplo, a pastilha, ela é feita para desgastar, Uhum. né? E é assim que ela funciona. Por isso que ela freia o seu veículo. De tempos em tempos, você vai ter que trocar. Quando ela estiver fazendo aquele barulhinho assim. Exato. Mas se você deixar ela muito tempo fazendo barulhinho, ela vai comer o disco. Tá. Porque não é sempre que você precisa trocar o disco. Você troca uma vez pastilha, outra vez pastilha e disco. Tá. E o disco é bem mais caro. Então, aí entra nesse caso que a gente falou. Se você não trocar a pastilha no momento certo, vai comprometer uma outra peça que não precisava ser trocada. Então, existe sim esse fator, né? Uhum. O mecânico pode sim. Por isso é muito importante você ter um mecânico da sua confiança, para Sim. você poder confiar no que ele tá falando. Uhum. E também é impossível a gente entender tudo de carro, né? Até para os mecânicos é muito difícil. Porque os carros vão ficando cada vez mais modernos, enfim. São muitos modelos, muitos Exato. mecanismos diferentes, né? Então, é possível sim. O que eu recomendo muito vocês fazerem é um negócio que eu não sabia que existia. Não sei se você sabe, mas é o manual do proprietário do veículo. Igual quando a gente compra um celular, vem o manual do proprietário. Tem o manual do proprietário do veículo. Lá tem tudo. Tem muitas informações importantes do carro, muita. E uma delas é o plano de manutenção preventiva. Que é quais são os itens do seu carro que precisam ser trocados e em qual periodicidade. No caso, alguns itens não, porque o desgaste varia, como a gente falou, do freio, o pneu também não tem como. Mas, por exemplo, o óleo do motor, o filtro, todos esses componentes, correia, estão lá e tá lá a cada 10 mil quilômetros, 20 mil quilômetros. Então, ali pode ser um parâmetro para você. O mecânico falou, faz sentido. Uhum. Meu carro já tá com 50 mil quilômetros, meu carro já tá com 5 anos. Faz sentido eu trocar determinada peça. A correia do motor é um outro elemento, que se você não trocar, ela vai arrebentar. Porque aí ela desgastou tanto que ela arrebenta e vai fundir o motor. Que é tipo 5 mil reais. Eu troquei a correia do meu carro. Não, mas não são todos os carros que tem a correia. Tá, ufa. Então Espero pode que o ser. meu não tenha. É porque tem corrente também, que não precisa. Tá. Então aí você tem que ver. Mas essa dica do manual é ótima, porque ela pelo menos te dá uma Sim. periodicidade do tipo, Sim. tipo de coisas que exigem manutenção e que você precisa dar uma olhada de tanto em tanto tempo. Dá pra você fazer um planejamentozinho de Exato. quando olhar ou quando levar pra alguém olhar pra essas coisas, né? Porque o ideal é você levar seu carro no mecânico uma vez por ano, a cada 10 mil quilômetros, se você usa em condição normal. Uhum. E em condição severa, metade desse período. Severa é o quê? Se você usa muito em cidade. Se você usa em cidade muito empoeirada, sabe? Então, se você… uma coisa que as pessoas não imaginam. Mas você usar pouco o carro é ruim. Porque o carro foi feito pra usar, sabe? Uhum. Às vezes você pega só o carro, vai ali na padaria. E aí, o que acontece? Já desliga o carro e volta de novo. Porque o motor… É porque… Tá muito técnico? Claro que Tá não. ótimo. Tá ótimo. Tá bom. É porque, assim, a gente fala muito sobre motor superaquecer, que é algo ruim. Ai, meu carro tá fervendo. Ai, o motor vai fundir, não sei o que, não. Beleza. Mas o carro,
o motor, ele tem uma temperatura ideal de funcionamento. Quando o carro tá desligado, ele tá na temperatura ambiente. Uhum. Nossa, a temperatura tá bom, mais ou menos. O ideal é que ele funcione na temperatura certa, que é 90 graus. Então, se o carro tá aqui, você andou só um pouquinho, nem deu tempo do motor esquentar direito, sabe? E aí, o que você tem que fazer? Levar o carro no mecânico com mais frequência, a cada 5.000 quilômetros, por exemplo. E aí, você vai trocar o óleo, sabe? Senão o óleo fica… Espesso. Porque é um produto químico, querendo ou não, entendeu? Então, tomar esse cuidado. E todas essas informações que eu tô te falando, tá no manual do proprietário do seu veículo. Mas de qualquer forma, eu vou anotar aqui, porque eu já descobri umas 5 coisas que eu preciso fazer. Não, muito importante. é isso. Eu tinha completamente essa percepção. Não uso muito carro, ele fica mais ali. Então, acho que eu não preciso ver tudo com tanta… Precisa sim, Laura. Sim. E é muito mais barato, que às vezes a gente não coloca na ponta do lápis. A gente, não tem que gastar agora. Mas você não tem que ter esse pensamento. Você tem que pensar assim, você tem que levar o carro uma vez por ano no mecânico, por exemplo. E aí, você pode pensar que você vai ter esse gasto dividido ao longo dos meses, né? Uhum. E eu te garanto que seu carro vai ficar mais econômico, se você fizer as coisas certinhas. Você vai ter todos os benefícios possíveis. Uma coisa que eu falo muito é, por exemplo, calibrar pneu. Que é algo que você faz de graça. Não, nem em todos os lugares. Tem lugar que cobra moedinha. Mas você tem que calibrar uma vez por semana. E isso é uma das coisas que mais economiza combustível. Uhum. Tirando o modo como você conduz o veículo, né? Vai prolongar a vida útil dos pneus. E o pneu é bem caro, né? Cada pneu é uns R$500. Pneu traz mais segurança, estabilidade ao volante. E é muito simples, sabe? Sim, isso eu faço. Esse é um hábito… maravilhosa! Faz toda semana? Não. Não! Não, eu faço sempre que… Eu faço, tento fazer pelo menos uma vez a cada mês, vai. Uhum. Mas eu tô sempre meio de olho. Mas eu faço. Uma vez por mês é bastante, E se eu viajo, eu faço, pra ir e pra voltar. Mas, você faz com eles quente ou frio? Os pneus? Tem dia que tá quente, tem dia que tá frio. Não, geralmente é quando eu meio que acabei de pegar o carro. Não é no final da sim. viagem. Então eu imagino que ele esteja mais pra frio do que pra quente. É porque se você… Porque assim… Qual valor você coloca? Você lembra? Do numerinho do 32. Ou como é que você chegou nesse valor? Tá escrito na porta, porque às eu vezes obedeço. a gente… quanto coloca? 32, 30? Vai Não. muito pelo feeling. Mas a montadora, na hora que ela tá desenvolvendo o carro… Tem um valor que ela pensa… Que é o que tá escrito na porta. Exato. Eu obedeço esse sempre. Maravilhoso. Aquele Pronto. ali é o meu guia. Perfeito. Meu namorado fica assim, porque o Maravilhosa. carro tá vazio, então vou… Não bota mais. O carro é meu, você vai botar o que tá escrito aí na porta. Perfeita. Vai explodir o pneu depois, sei lá. Aí tem alguns carros não tem esse adesivo na porta. E aí fica mais difícil pra pessoa, às vezes ela não sabe. Tem carros, e eu até me surpreendi muito com isso. Foi o meu primeiro vídeo que viralizou. Que o adesivo, aquele adesivo, tá na porta do tanque de combustível, sabe? Aquele pra abastecer. Sim. E pra mim não faz nenhum sentido, né? Porque o proprietário não vê aquilo ali. E você não necessariamente vai abastecer e calibrar o pneu ao mesmo tempo. Sim, você então. não vê aquilo. Enfim, mas aí você descobrir o valor que a montadora indica pra calibrar o seu veículo. E você calibrar sempre com eles frios. Porque aquele valor é tabelado. Então, 32 com os pneus frios. Então, o que significa frio ou quente? Quanto mais você anda com o carro vai aquecendo, os pneus vai aquecendo. Então, não calibrar num lugar longe de casa. E uma opção que você pode ter é comprar um calibrador portátil. Tem opções a partir de R$90. E aí você calibra na sua casa, uma vez por semana, eles frios. E olha o tanto de benefício, sabe? Economizar combustível, prolongar a vida útil do pneu, te dar mais estabilidade. E é algo de graça. Você faz é uma muito delícia, rápido. você quase não sente, a suspensão agradece também, porque o carro não fica ele fica mais suave, Exatamente. né? Eu tenho uma técnica quando eu tenho que levar meu carro pra fazer alguma coisa no mecânico, que eu olho muito no fundo dos olhos de quem estiver falando comigo. E aí eu fico pensando assim, moço, se você estiver me enganando, o universo está vendo. Aí, não, tranquilo. Aí eu faço. Mas eu posso falar um outro lado que eu não imaginava? Pode. Que foi quando eu comecei a trabalhar, né? Como mecânica e conviver com mecânicos. Porque a gente tem muito essa má fama, né? Mecânicos são desonestos. Isso é muito grande, assim. E eu vi um outro lado que mecânico é uma profissão que ganha muito mal. Fato. E assim, se o carro tá com problema, o carro tá com defeito. O problema nunca é do carro, nunca é do proprietário que não cuidou, é sempre do mecânico. Fato.
E assim, o orçamento, eu sei que às vezes é caro, eu acho muito caro, mas o gasto maior, às vezes, é até em peça, sabe? Nem a mão Uhum. de obra. E qual o problema também? Seu carro. O carro é igual o corpo humano. Nada tá isolado. É um sistema, né? A gente tem um sistema, vários sistemas no corpo, no carro também. E não é tão simples assim achar o defeito de um problema. Então a gente vai no médico, a gente faz um monte de exames. Uhum. Aí ele vai investigar. Ah, eu acho que você tá com isso, eu acho que você tá com aquilo. Vamos descartar. Com o carro, do mesmo jeito. E às vezes o processo também de fazer um diagnóstico nem sempre é fácil, rápido pro mecânico, entendeu? Por isso que ele também, às vezes, o diagnóstico é pago, às vezes. E, vou colocar um scanner. Um equipamento de scanner é tipo R$ 5.000, 10 mil, é Sim. muito dinheiro também. Então, assim, de verdade, claro que existem mecânicos, mas como em toda profissão, Nossa, você tirou as palavras da minha boca. Eu tava aqui falando assim, quando ela concluir, eu vou falar assim como em qualquer outra profissão, Sim. acho que existem pessoas que são honestas e que entendem de tudo isso e que querem fazer a coisa da forma mais segura possível. Afinal de contas, quando você lida com carro, você tá lidando com a segurança das pessoas. Então, não é, vou fazer aqui uma gambiarra e a gente vê o que dá, né? Mas que tem pessoas que também são desonestas e por isso que é tão importante você ter um mecânico de sua confiança. Inclusive, eu quero esse seu contato aqui depois. exatamente, é muito importante. Você tem um contato de confiança em São Paulo? Não, mas eu sei quem, assim, eu conheço já mais gente que trabalha com carro, então eu consigo desenrolar um pra você. Perfeito. Vou querer essa indicação. E nessa jornada sua, por ser um universo mais masculino, você sofreu muito com machismo? Ou sentiu muito que, às vezes, você tinha que fazer as coisas muitas vezes pra ser levada a sério? Porque eu acho que, assim, o machismo existe em todo o mundo, né? Mas tem alguns lugares ou algumas determinadas situações em que a gente sente ele mais presente. Então, eu, enquanto apresentadora, entrevistadora, às vezes não sou levada tão a sério quanto um homem para fazer uma entrevista. Ou, sei lá, assédio, essas coisas. Acho que cada trabalho tem as suas coisas. Você sentiu bastante isso na sua atuação? Então, eu comecei. Que eu senti mais, que eu tive mais contato com pessoas foi até na internet, né? Uhum. E aí eu via que algumas coisas que eu falava, as pessoas já desacreditavam, assim. Porque tem algumas coisas que as pessoas não sabem, curiosidade, ou que é contra o senso comum. E as pessoas, ao invés de ter a iniciativa de, o que essa menina falou? Deixa eu pesquisar, ver se ela tem razão ou não. E já comentava, e uns comentários bem pesados, sabe? Você não sabe o que você tá falando. Exato. Ai. E eu falo, gente, é só. E tem outras pessoas falando sobre isso. Aí tem alguns carros que são polêmicos. E aí Como assim? tem uns carros muito polêmicos, assim. Depois eu te falo qual é. E aí eu fiz um vídeo com esse carro. Nossa, meu Deus, como você. E como me chamam de dona, eu falo assim: oi, eu sou a dona. Tem gente que acha que os carros é meu. Eu falo assim: oi, eu sou a dona. Aí o pessoal acha assim: dona, como é que você tem esse carro? Tipo assim, você tem esse carro e entende mecânica, não sei o que. E eu tinha um jornalista com o mesmo carro. E o pessoal, parabéns, não sei o que. Aí eu fiquei, cara. Ai. Aí eu fiquei impressionada, assim. Então tem muitas situações assim. Eu encontrei muitas também, assim, hoje em dia, acho que as empresas e pessoas que trabalham, né? Porque empresas são pessoas que estão ali por trás. Uhum. Já entenderam muito e me abraçaram muito, sabe? E assim, eu também tenho, graças a Deus. E meu perfil também, eu acabei sem imaginar tanto, meu público é 92% mulheres. Direcionar muito a minha comunicação para mulheres. Sim. Então, tem esses comentários. Aí tem alguns que são bem absurdos, tipo, vai lavar uma louça. Tem essas coisas. Bloqueia, né? A solução é assim: entrou no perfil, bloque. Às vezes não, eu deixo a pessoa lá. Falo assim, Eu que aí adoro come- bloquear, me dá, Não, mas me dá que uma deixa- sensação de prazer. Mas é que aí o povo vai acabar com essa pessoa, entendeu? Nisso é bom. Aí fala assim, deixa essa pessoa lá. E quando você bloqueia, apaga o comentário. Então, é bom Nossa. também. Deixa aí, fica aí, me dá Vai 5 passar minutos. Eu vergonha. vou pegar aqui uma xicrinha de chá, eu já volto. Sim, não vou fazer nada, tá? Deixa seu comentário aí. Lide com as consequências agora, querido. Graças a Deus, assim, acho que meu público comprou muito essa ideia, sabe? Eu acho que precisa mais, assim, claro que eu sou um perfil. Tem outras influenciadoras, mecânicas, que aí você vai conhecendo também, né? Uhum. Que eu não conhecia. E acho que estão cada vez maiores. E acho que as mulheres estão se ligando muito nessa necessidade, sabe? Não, e você criou um projeto que tem um propósito muito incrível, entendeu? Então, não me espanta em nada a proporção que isso teve. Ou
tudo que você vem colhendo desde que você criou o projeto. Porque dá pra sentir, a gente se conheceu hoje, mas dá pra sentir, ouvindo você falar, que ele vem de um lugar muito genuíno e de muita observação e de muita empatia. Então, tudo que tá acontecendo com você é mais do que merecido. E se tiver algum hater, manda pra mim que eu ajudo a xingar também. Lá no começo do Dona, você imaginou que você ia ajudar tantas mulheres, sabe? Alcançar essa independência, chegar nessa proporção. Tipo, você tem noção de quantas pessoas… Você tem esse número de quantas pessoas já foram impactadas pelos eventos, ou pelo curso, ou por tudo? Assim, presencialmente, acabou que foram menos. Eu acho que, sei lá, acho que 1.500. Mas, assim, nas redes sociais… E, assim, claro que números, grandes números, impressionam muito. Uhum. E, às vezes, me assusta um pouco. Mas, às vezes, receber um direct me… Tipo, e eu já recebi muitas, assim, por exemplo… Ah, meu pai que cuidava do carro e meu pai faleceu. E aí, ver seus vídeos me motivou. Eu tava muito perdida em vários sentidos. E aí, às vezes, mulher que assim… Nossa, eu era casada, meu marido sempre cuidou do carro e eu me divorciei. E agora eu não sei fazer nada. Então, assim, pra mim, isso é muito… Assim, eu parece que não é pra mim, entendeu? Eu fico muito, muito, muito feliz mesmo. Assim, eu jamais imaginaria. E nem no… Olha que eu sempre fui sonhadora. Queria fazer engenharia aeroespacial. Mas em nenhum cenário passou pela minha cabeça. Passou pela minha cabeça. Trabalhar com algo com esse propósito, sabe? Assim, eu ainda não cai a ficha quando eu recebo esse tipo de mensagem, assim, das pessoas acompanharem, e o impacto que isso tem, sabe? Porque eu nem imaginava isso nem pra mim, assim. Foi Uhum. acontecendo, assim, eu não quis, eu não amava carros. Eu eu acho que eu preciso saber. Eu tenho a minha história, né? Fui morar em outra cidade, não tinha mais meu pai. Enfim, pra mim isso é muito louco, assim, eu agradeço muito a Deus. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande comunicar com tantas mulheres. E acho que significa muito, sabe? Porque não é sobre o carro dela. E se tivesse, às vezes, se tirasse a parte de mulheres, eu não ia trabalhar com carro. Porque pra mim significa muito mais, sabe? Sim. O poder de ser independente, e também a gente às vezes é muito desacreditada, sabe? Então, ter essa abertura e, sabe, colocar o pau na mesa e falar, não, é isso mesmo. E peitar essas novas coisas, tipo… até que meu assessor me fala, ele fala assim, ninguém nunca fez, beleza, você vai ser a primeira a fazer. Eu fico, é isso. Não, e você fica se sentindo uma super heroína depois. É Nossa, mágico, muito. entendeu? Muito legal essas mensagens que você recebe. Eu tava tentando imaginar que tipo de coisa você receberia quando você falou, eu recebo mensagens assim, mas essas duas situações não tinham passado pela minha cabeça. E deve ser muito transformador na vida de uma mulher mesmo, Nossa. tipo, passar por uma situação dessa e ter alguém como você produzindo conteúdo e abraçando essas mulheres pra dar essa independência nesse lugar. Achei muito, muito, muito forte, muito potente. Eu tenho certeza que você mudou a vida de muitas mulheres, mostrando que é possível fazer, que elas conseguem fazer qualquer coisa. Mas na sua vida mudou tudo também, né? Nossa, com certeza. Assim, antes da pandemia, era isso, eu tava num curso que eu não me identificava tanto, que eu entrei porque eu era boa em exatas, mas que eu não me via trabalhando com engenharia em si, projetando coisas. Eu ainda sou um pouco, eu sou meio tímida, sabe? Eu nunca fui a pessoa popular que, eu vou ter… Então, nunca me imaginei ocupar esses lugares, sabe? Nem às vezes ter essa importância, assim, de uma marca me emprestar um carro. Tipo, como assim essa marca vai me emprestar um carro, Uhum. entende? Então, eu nunca me imaginei ter isso tudo, assim. E nunca quis. Eu acho também que você não pode querer essa coisa. Eu quero tantos seguidores como algo fechado, um fim em si mesmo. Não, claro que eu sempre quero crescer, assim, que eu sou muito sonhadora e você quer melhorar, e você quer fazer. Porque eu acho que a gente não faz conteúdo pra gente, né? Eu não mostro o que Sim. eu quero. Eu mostro que eu quero ser útil. É claro que Super. às vezes você quer. Quando eu mostro, às vezes, a minha história, pra inspirar outras meninas que às vezes tava nesse lugar, sabe? Tava meio perdida, que vê muitas coisas, se compara e se coloca pra baixo. E claro que assim, você não vai sair da onde você tá e vai chegar num lugar super de destaque. Você vai se transformando no meio do caminho. Uhum. Então, mudou tudo. Aí, e assim, eu tento, por exemplo, a minha formação, eu fiz um curso técnico de mecânica, né? Não foi por ser mecânica. Assim,
como foi pelo dono, né? Então, cada vez mais eu quero fazer disso algo maior, um projeto maior, comunicar com mais mulheres e chamar mais atenção, né? Porque é mostrar que elas têm essa necessidade. Porque muitas mulheres dirigem, muitas. Cada vez, eu não preciso falar pra ela, você tem que dirigir. Ela já nasce, Uhum. já quer isso. As amigas dela estão tirando a carteira, ela quer ter o carro dela, ela quer ter a moto dela, ela quer ter… Ou se ela não quer, ela quer… Por algum motivo, ela não quer ter um carro. Mas ela quer saber dirigir, porque ela pode alugar um carro, ela pode não sei o quê. Eu não preciso falar isso. Mas, às vezes, ela ainda não se tocou que ser uma mulher independente vai além de ter o dinheiro. Além de… que é importante pra ela, pra segurança dela, ela saber trocar um pneu. Que ela pode ter um seguro, ligar pro seguro. Aqui eu não quero fazer um juízo de valor, sabe? Mas que é importante ela saber. E que ela pode saber. Até pra saber se a coisa tá sendo feita direito, né? Até pra saber se, sei lá, se alguém soltar um pneu, for trocar um pneu, tipo, ó, isso aqui tá meio frouxo isso daqui, vamos apertar um pouco mais. Sei lá, tipo, pra saber ter conhecimento de causa mesmo. Esse conhecimento nunca é demais, primeiro de tudo. Segundo, eu acho que às vezes a gente não associa… Você começou o nosso papo falando, tipo, a gente… Pensei que, tipo, as mulheres não se interessam muito por carros ou não sabem muito. Mas muitas vezes isso está diretamente ligado àquilo de que o ambiente é tão não construído para nós que a gente não se sente parte dele. E aí vem esse desconforto do tipo, putz, quando quebra alguma coisa no meu carro, eu preciso me vestir de outro jeito para poder levar o carro no mecânico, que não é um mecânico de confiança, porque eu não tenho ainda, mas vou ter até o final desse programa. E falar de um certo jeito, tipo, eu preciso mostrar pro cara que eu sei do que eu tô falando, pra que ele me leve a sério e me respeite. Não acho que ele vai passar as coisas pra mim, pra que ele me aconselhe a fazer. Sabe assim, é um processo emocional até, muito. E que poderia ser resolvido se eu soubesse mais sobre carros. Com certeza. Até hoje, assim, eu me sinto… Eu frequento muitos eventos automotivos. Uhum. E tem muitas mulheres, mas a maioria ainda são homens. Sim. E dependendo, eu me sinto às vezes meio desconfortável, sabe? Não por eles, por nada, mas você fica meio sem jeito. E às vezes também é isso que você falou de… Uma vez eu lembro que eu fui comprar produto pra lavar carro, né? De estética automotiva. Eu vi o seu vídeo desses. E aí… Testando 2 produtos. Era desse? Não, até foi antes disso, assim, eu não tive coragem de entrar, cara. Porque eu falei assim, e se eles começarem a me perguntar? Porque ainda é algo que eu tô aprendendo. E aí eu não sei direito. Aí você fica muito nervosa. Ou às vezes tem que mostrar que você sabe. E às vezes existe essa hostilidade mesmo, do tipo… Não, mas aí você começa a tentar Sim. provar pra pessoa que você sabe do que você tá falando, aí ele começa a te jogar uns termos técnicos no meio pra você ficar consertado, entendeu? Tipo… E aí, pode ser o mecânico, pode ser o borracheiro, pode ser o padeiro, pode ser qualquer coisa. Mas isso desestabiliza a gente um pouco, A né? gente Fica passa a desconfortável. evitar, né? Às vezes eu falo, putz, peço pro meu namorado, leva lá você pra arrumar o negócio do para-choque, porque se eu levar vai custar 5 mil reais. Se você levar vai custar 50 reais, não 50 mil. Não 50 mil. Sim, infelizmente isso acontece. E eu vejo que o projeto faz muito sucesso nas redes sociais, né? Tipo, não só pela sua conta do Instagram, mas no TikTok também bomba muito, assim. Por que você acha que as pessoas se interessam tanto, além do serviço de utilidade pública, que a gente acabou de chegar nessa conclusão aqui, por que você acha que as pessoas se interessam tanto e veem tanto, 1000 vezes? Então, eu acho que eu cresci muito rápido, né? Um pouco também foi o começo de vídeos curtos, tanto no Instagram quanto no TikTok. E aí eu aproveitei, consegui muitos seguidores naquele momento, que era mais fácil. Uhum. Mas também porque essas duas redes são redes passivas, né? O YouTube, você tá indo lá, buscando determinado conteúdo. E às vezes o meu público, ele não vai lá procurar, ela tá lá em casa. Ah, vou procurar como trocar um pneu. Ela não vai fazer isso. Mas aparece pra ela e é algo diferente, que chama a atenção. E quando eu estou fazendo conteúdo, eu sempre tento despertar, mostrar primeiro, antes de jogar uma informação, mas de chamar a atenção para aquela necessidade que ela tem, que ela pode não saber que tem, sabe? Uhum. Então, tanto economizar é um negócio que ela quer. Às vezes ela pode não saber que ela pode economizar combustível com alguns hábitos, ou mudando a forma que ela dirige, ou cuidar do carro, ou que ela pode aumentar a segurança, ou que a segurança dela pode estar sendo comprometida porque ela não trocou freio, por exemplo, né? Mas
primeiro sempre focar na necessidade da pessoa, sobre o que ela quer. Uhum. Aí depois falar do conteúdo. O que eu vou te oferecer com esse Exato. vídeo, né? eu O vi. meu carro tá imundo, eu vi um assim. Será que faz muito mais sentido lavar o carro passando água antes, água depois, ou com um shampoo específico? Aí eu vou assistir, né? Pra saber qual que faz. Não vou contar o final, Exatamente. vocês vão ter que ir lá no perfil assistir. É muito mais sobre as pessoas, assim. Você não faz conteúdo pra você. De entender a Sim. necessidade das pessoas e você ser útil. E eu não quero passar uma informação pra ela saber. Pra ocupar um espaço na cabeça dela. Não, mas que ela possa aplicar, que ela possa ajudar ela de alguma forma. E também um pouquinho de ser leve, sabe? Então, trazer. Até é complicado, né? Porque às vezes quem não entende o meu trabalho em si, acha. Porque eu tento usar sempre linguagem muito simples, não usar Uhum. termos técnicos. E, por exemplo, torque. Eu não vou falar, esse carro tem tantos de torque, potência. Eu não vou falar esses termos. Nem sei o que é isso. Não, eu falo assim, ó. Se você pisar no acelerador, esse carro anda. Porque essa é a pressão que ela tem. Tem Sim. muitos carros lerdo. Então, e aí o pessoal, nossa, olha que revolucionário. Se pisar no acelerador, o carro anda. Mas assim, eu quis dizer de um jeito mais simples, sabe? Que ele tem muito torque, muita potência. Sim, E porque aí o pessoal critica muito. uma das coisas que mais afasta é essa, a linguagem, entendeu? Sim. Então, se eu tô lá, eu já me dispus a vir aqui assistir um vídeo sobre um assunto que eu não fico muito confortável, que é Exato. carro, pra descobrir por que o meu motor pode estar dando XY problemas. E aí, se eu começo a assistir um vídeo e ele começa a ter um monte de linguagem técnica, porque, eu nem sei as palavras, eu ia tentar dar um exemplo, mas eu nem sei. Imediatamente já falo, bom, não tô entendendo nada, desisto disso aqui, eu vou assistir outro vídeo. Então, eu acho que o fato da linguagem é essencial pra trazer as pessoas pra perto, entendeu? Pra eu olhar pra isso e falar, cara, eu consigo entender o que é um carro que você pisa no acelerador e ele acelera instantaneamente, ele não demora pra pegar. Exato. Agora, eu não sei o que é torque. Exato. Mas aí, então, eu cumpri a minha função como comunicadora, né? Uhum. Mas quem entende de carro mesmo, às vezes ele não tem essa dimensão. Que eu tô pensando nisso, né? Eu tô pensando nesse público. E o meu objetivo é ser clara e ser também, não ser muito técnica, enfim. Então, quem entende de carro vai lá e comenta: nossa, você não sabe direito, isso aqui. E aí. Mas aí eu aprendi também a lidar com essas críticas, sabe? Um negócio que no começo mexia muito comigo, sempre, essas críticas, no geral. E depois eu passei a entender o que que é um hate, por exemplo, um ódio gratuito, uma pessoa. E também o que que é algum comentário que vai tá me ensinando algo. Sim, uma crítica que pode ser construtiva em algum lugar, né? Sim. Porque eu entendo o que que essa pessoa quis dizer. Assim, ela falou isso porque ela não tem noção disso, né? Que eu tô Uhum. pensando como comunicadora. Então eu falo, tá bom. Às vezes eu não me disponho a responder também, porque aí eu falo, não, mas eu entendi o porquê essa pessoa achou isso e comentou isso. Sim, é que é Não isso. mexe Um mais. grande volume desses comentários vem de um lugar de ódio, ou de inveja, ou de frustrações internas que você deveria resolver na terapia, não na minha publicação. Exato. Mas algumas coisas, e aí, estando a gente aberta, algumas coisas podem ser genuínas, ou podem ser do tipo, putz, acho que isso aqui você poderia explicar de outra forma, ou existe isso mesmo de vez em quando na internet, mas é meio raro, Sim. né? Mas eu imagino também, assim, porque aí depois dos. Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho muito. Eu tenho uma fácil acesso a essas marcas, né? Uhum. Fácil é muito forte, né? Mas assim, eu Tenho tenho. acesso. Me emprestam carro. E aí, quem gosta muito de carro, às vezes olha todo esse cenário que eu consegui construir, e espaço que eu construí ao longo desses anos. E aí é muito. Por que ela tem tudo isso, né? Sim, porque eu conquistei, amor. Sim. É complicado. É isso. Então, parte desse lugar também, assim, de ver o Sim. espaço que você tá chegando e, eu entendo mais que você. Por que você tá conquistando tudo isso? E eu, que entendo muito mais que você, que trabalho há anos, não tenho isso. Por quê, amor? Porque Vitória faz planejamento, ela faz marketing, ela pensa no investimento, ela tem empatia na hora de falar com as pessoas, ela é uma comunicadora, ela sua o sovaco gravando vídeo, entendeu? Pensando no conteúdo, pensando em como isso vai ser editado, pensando numa forma simples de falar com as pessoas, montando o curso, pensando em ampliar, e você não. Então, vai ser amargo em outro lugar. Eu queria falar sobre os próximos passos do projeto. Porque você comentou que você tem vontade de que ele seja maior, de que ele vá para outros lugares. Quem sabe teremos um evento em São Paulo? Com certeza. Assim, eu quero muito esse evento. A gente já fez
4 anos. A gente fez 2019 presencial em Brasília, 2020 presencial em Brasília, 2021 online e esse ano em Goiânia. E esse próximo ano, 2024, eu quero muito trazer para São Paulo. Eu quero ir. E eu acho que vai fazer… Ai, que você vai ter que ir Eu agora. vou. Tô bem animada, porque meu público maior é daqui. Eu acho que é uma cidade que tá muito na frente nesse sentido, né? Então, mais politizada, enfim. Mas além disso, quero crescer as minhas redes, fazer mais conteúdo, diversificar também. Eu criei um perfil Dona Motoqueira pra falar sobre moto. Jura? Que tudo! Mas com moto, eu fiz a inclusão, né? Eu não tirei junto. Uhum. E aí, eu só dirigi na autoescola, porque eu tenho um medinho. Sim. Aí eu já tinha decidido mudar pra São Paulo. E aí eu falei, vou encarar esse medo em Goiânia, né? Só que aí, porque assim, dirigir em São Paulo, sem muita prática, moto, eu tenho medo. Eu acho muito. Sim. Você tá mais exposto a qualquer acidente, assim, ele é mais. Você é mais vulnerável, Exato. né? Vamos pra Campinas no final de semana. Vamos. Ou pra algum lugar no interior, a gente pega uma ruazinha ali e vrau. Sim. Aí eu quero muito tocar esse projeto, quero ir pra YouTube, sabe? Depois quero ter os produtos da Dona. Produtos De Dona. carro. Pastilha de freio, Dona. Imagina, seria tudo. Gente, Ai, seria tudo. gostaria muito. Eu amei tudo. Ah. Amei muito. Amei demais. E, peraí que antes eu vou mudar um pouquinho a ordem aqui dos negócios. Pra gente encerrar, eu queria que você desse uma dica pra quem quer ter mais independência no assunto carro, no assunto dirigir, no assunto tomar as rédeas da situação automotiva. Uma dica boa. Então, primeira coisa é você ter paciência com você mesma e entender que é um processo, né? Porque às vezes você dirige há 10 anos e não entende nada, e você fica se cobrando. Então, é ter esse espírito. E aí você consultar o manual do proprietário do seu veículo. Lá tem muitas informações relevantes sobre os sistemas do seu carro, sobre também, se você, por exemplo, precisar trocar o pneu ou o aditivo. Lá vem especificado qual produto você tem que usar. Tem um plano de manutenção preventiva e você pode seguir ele, levar o carro no mecânico com frequência. E eu te garanto que você vai gastar bem menos do que levar ele só quando ele estraga. Então, e seguir o perfil da Dona, né? Claro. Sim, eu tava só esperando. Falei, se ela não falar, eu vou falar. E seguir lá, que lá a gente dá várias dicas legais. Até se você tá pensando em comprar ou trocar de veículo, então… Porque às vezes a pessoa, ela só sabe da necessidade dela, né? Eu tenho um orçamento tanto, eu quero um carro. E aí? Que carro eu compro? Que carro é bom? Que carro não é bom? Então, eu tento ajudar elas também nesse sentido. Não, e o seu perfil é muito legal por causa disso. Ele abrange muitas coisas. Então, desde coisas mais cotidianas ou coisas mais emergenciais. Ou então dá pra você ir fazendo a sua própria escola de como você quer aprender as coisas. E aí, a coroa dessa escola é o curso online. E a segunda coroa, o manto, é o evento presencial que vai ter em São Paulo no ano que vem. E todas nós vamos. Combinado? Isso aí, vou esperar vocês, hein? Combinadíssimo. Aliás, vocês sabiam que investir em projetos que a gente acredita também é uma forma de autocuidado? Olha, aqui temos um belíssimo exemplo aqui no Pode Brilhar de hoje. E quando a gente pensa em autocuidado, a gente pensa em Bic Soleil. Então, por isso eu trouxe um kit de presente pra você. Olha que coisa mais linda. Ai, que incrível! Pode abrir? Pode abrir, fica super à vontade. Obrigada. Achei que teve 100% tudo a ver com o nosso papo de hoje, porque é isso, a gente fala muito sobre autocuidado, sobre tirar um momento pra cuidar de você, e acho que o Dona tem muito a ver com isso, sobre olhar pra você e para suas necessidades e honrar suas vontades, seus projetos. Parabéns, eu amei conhecer mais sobre o Dona e sobre você. Isso, obrigada, foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. E foi um prazer conversar com vocês. E adorei meu presente. Gostou do kit? Ai, adorei. Do mimo. Tem um umidificador belíssimo aí. E toda a linha de Bic Soleil. Muito chique. Gente, lembrando que o nosso papo continua aqui nos comentários. Então, compartilhem aí experiências, dúvidas que vocês têm sobre carro. Vontades que vocês têm de aprender mais, de saber mais. Perrengues que já passamos. Se alguém aí já trocou uma pastilha de carro como eu, me diga se você não se sentiu como uma super heroína, minha brilhover. Eu tenho certeza que sim.
Quero te agradecer demais pela presença e por dividir com a gente detalhes e insights sobre esse projeto incrível. Mas vamos, galera, mulheres do que esse, nunca vi. Obrigada mesmo. Obrigada, foi um prazer. Amei. E fala pra gente as suas redes sociais pra galera poder te achar em todos os lugares possíveis e imagináveis. Chama Dona Meu Destino. Não tem o do. Tá sem o do. Tá, Dona Meu Destino. Já tinham. Tudo bem. Mas tudo bem. É só lembrar disso. Arrasou. Brilhovers, chegamos ao fim desse episódio. Muito obrigada por estar com a gente até aqui. Foi um papo muito gostoso, delicioso, como sempre. Lembrando que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais, os links de todo mundo. E a gente se vê no próximo episódio de Pode Brilhar. Um beijo!